Muito bom dia para você que está acompanhando o nosso programa, o Cuide Mais de Você, o programa aqui da TV Nova, que fala de saúde, qualidade de vida, hábitos saudáveis e que te ajuda a se cuidar mais, tá? Aproveita que você está aí, pega o seu celular, segue o nosso Instagram, programa Cuide Mais de Você, segue também o Instagram da TV Nova e se conecta ainda mais com a gente, além da TV, né? Também pelas redes sociais, para ficar por dentro aqui de tudo que acontece, tá? O programa de hoje está incrível. Estou recebendo pela primeira vez ele que tem um nome bem diferente, mas que é um doutor muito conhecido, pois é um cirurgião bariátrico de muita referência aqui no nosso estado, doutor Sérvio Fidney. Acertei. Exato. Tá vendo? Exato. É um prazer estar aqui com vocês. É diferente, né? Exato. Olha, é uma honra lhe receber aqui. A gente já tem um tempo tentando esse bate-papo, né, sobre cirurgia bariátrica, que é algo que vem sendo tão procurado, né, doutor? Devido ao grande número de casos de obesidade também. A gente está aqui também com o Antônio Lima, ele que é profissional de educação física, personal trainer, e vai falar um pouquinho também sobre o trabalho que ele faz combatendo a obesidade. Obrigada por ter vindo, viu, Antônio? Nada, satisfação mais uma vez aqui, né? Muito bacana. Pois é, o Antônio ele já tinha vindo também aqui na TV Nova, no programa Vivendo Bem, agora está estreando aqui no Cuide Mais de Você. Muito bom te receber. Prazer. Doutor Sérvio, a gente não tem como tirar esse dado alarmante, né? Cirurgia bariátrica cresce 47% em 5 anos no Brasil. Então, assim, é um dado alto. O que você vem notando na sua área? O que vem acontecendo com a população que, por mais informação que a gente tenha, a obesidade ainda está ali batendo um ranking muito alto, né? Exato, Dani. E ainda mais alarmante é o índice de obesidade na população, que a gente vê cada vez a população mais obesa, né? E isso tem a ver com nossos hábitos de vida modernos, atuais, digamos assim. E esse aumento da cirurgia bariátrica, ela é um reflexo também de uma assistência de acesso à cirurgia bariátrica e aos tratamentos para a obesidade. Mas ainda assim, a obesidade ela tem sido uma grande discussão, né, de problema de saúde pública atingindo os adultos, inclusive as crianças. Eu acho que o Antônio sabe bem disso, vive isso no dia a dia de trabalho dele, né? Você que posta sempre conteúdos tentando combater a obesidade, essa doença, né, que vem atingindo, inclusive, muito o público infantil, né, Antônio? É absurdo, assim, o que a gente tem visto, né? Dani, o novo comportamento que temos das crianças, por exemplo, né, em relação ao uso excessivo de celular, a falta dessa brincadeira que tinha feito antigamente, de correr, de jogar bola, né, esse uso excessivo do celular faz com que as crianças sejam mais dependentes de realmente fazer uma prática de atividade física. Se matricular numa academia de musculação, de natação, numa escolinha de futebol, que ela tenha isso como uma obrigação, para ela ter uma rotina mais saudável e fugir um pouco do que a gente tem de dados alarmantes, que é a da obesidade. Doutor Sérvio, quem é que pode fazer uma cirurgia bariátrica? Vamos supor, eu sou obesa, eu tenho que pesar a partir de quantos quilos para ter essa indicação? Como é que é feito esse rastreio? De forma geral, a gente usa um índice, que é o índice de massa corporal, né, o famoso IMC. É um índice fácil de calcular, que a gente pega o peso em quilos e divide pelo quadrado da altura em metros. A partir disso, a gente tem esse índice. Quando eu tenho um índice acima de 40, independente de ter comorbidade, ou seja, de doenças associadas à obesidade, eu já tenho indicação cirúrgica. E quando eu tenho esse IMC acima de 35, associado a doenças como hipertensão, diabetes, refluxo, dor em articulações, por exemplo, eu também passo a ter indicação cirúrgica, mas desde que antes o paciente tenha tentado tratamento clínico, né, medicamentoso, com mudança de hábito de vida, atividade física, dieta, e tenha falhado nesse tratamento antes. Entendi. Então não pode ser a primeira tentativa, né? Ele já tem que vir de uma luta, até porque a obesidade nem sempre está relacionado aos hábitos alimentares, né? Às vezes tem outras questões por trás, né, doutor? Existem. A obesidade é uma doença multifatorial, complexa, inclusive existem algumas doenças que causam obesidade. Então, quando o paciente ele vai se tratar da obesidade, ele precisa fazer essa investigação, né? E existe o componente genético também, então é muito claro essa relação de pacientes que são obesos desde a criança, de famílias de obesos, né? que têm um metabolismo realmente mais lento e que a gente precisa ter esse trabalho diferenciado. O mais comum é o paciente ele tratar a obesidade, fazendo dietas e atividades físicas, muitas vezes sem um gerenciamento de um profissional adequado, né, desde a infância ou desde a adolescência. Isso gera a eles uma sensação de culpa, de falha, né,
Então, por isso que a gente sempre recomenda que esse acompanhamento seja feito por profissionais experientes, vocacionados para tratar a obesidade, para conduzir da melhor forma possível. É tão importante isso que você falou, né? Porque realmente valoriza o trabalho que Antônio e tantos outros profissionais vêm fazendo, né? O Antônio, ele presta uma consultoria online, né? Mas não é todo mundo que pode fazer uma consultoria online, né, Antônio? Não. Algumas pessoas vão precisar de um acompanhamento mais de perto. Isso, o ideal, na verdade, é que você tenha um acompanhamento presencial. Tá? O trabalho de consultoria online são pessoas que já possuem uma dinâmica boa em relação à atividade física, já possuem um comportamento já adequado para quem já treina há algum tempo. Quem já desenrola treinar só, vamos dizer assim. Pessoas que não têm, já conhecem o maquinário, né? Mas o ideal mesmo é que você seja acompanhado por um profissional do lado, tá? Porque a correção de exercícios tem que ser feita ali na hora, né? Um paciente que vem de um grau de obesidade ou um paciente que vem de um tratamento pós-operatório de bariátrica, ele tem que ter um personal do lado dele. Né? Um paciente desse não vai ter um resultado tão bacana com consultoria. Nem resultado, nem a segurança na hora da atividade física. Você observa, doutor Sérvio, que alguns pacientes chegam para você com o pensamento assim de que a cirurgia bariátrica vai resolver a vida e que ele vai continuar com os hábitos que ele já tinha? Sim. É um perigo isso, né? Nós temos esse paciente que acredita no tratamento milagroso. Mas é o mesmo paciente que muitas vezes testa medicações, dietas milagrosas, né? E isso a gente procura destruir essa ideia do milagre e precisando que o paciente ele precise trabalhar nessa mudança de hábito de vida. Então ele precisa, mesmo após a cirurgia, para evitar depois o reganho de peso, precisa trabalhar a dieta, precisa trabalhar essa saída do sedentarismo e fazer uma atividade física para aumentar essa queima calórica. A gente sempre fala sobre balanço energético. O paciente ele precisa queimar mais calorias do que ingere e nessa continha é onde ele precisa ter todo esse acompanhamento, porque muitas vezes ninguém erra sabendo que está errando. Né? Os pacientes eles acham que estão fazendo certo. Né? E essa é a visão multiprofissional que vai indicando onde ele está errando, a atividade física, onde ele está errando, quanto ele está queimando de caloria. E muitas vezes ele passa a tarde inteira, a manhã inteira fazendo uma atividade física de 2, 3 horas, sai com a sensação de exaustão, mas a queima calórica dele não corresponde àquela sensação dele. E muitas vezes ele vai, faz um lanchinho, porque a atividade física também dá fome, e muitas vezes nesse lanchinho ele já recupera as calorias que ele gastou. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse balanço energético na ponta do lápis, e o paciente precisa participar disso para entender a mudança que precisa fazer. E assim, eu vi no seu perfil que você fala muito sobre compulsão alimentar também, que eu acredito que possa ser que acomete muitos pacientes no pós, porque se você não tiver uma equipe multidisciplinar contigo depois, né, nessa nova vida, novo corpo, não vai dar certo. A gente vai conhecer, doutor Sérvio e Antônio, a história de Pedro Ivo, ele que fez a cirurgia. Eu queria que ele falasse um pouquinho do depoimento dele, da experiência que ele teve. Fala pessoal do Cuido Mais de Você, bom dia, me chamo Pedro Ivo, sou bariátrico há aproximadamente 11 anos, cheguei a pesar 175 quilos, decidi fazer essa cirurgia para ter mais uma qualidade de vida, né? Nasci com defeito nos pés e o peso me afetava muito. E com isso, depois de ter feito essa cirurgia, eu perdi aproximadamente 75 quilos, hoje peso em torno de 100, entre 110, fico nessa variação. E a cirurgia bariátrica para mim foi uma coisa boa porque me ajudou com minha autoestima, mais saúde, minha rotina mudou totalmente, o sedentarismo deu uma aliviada. E com isso é uma nova vida, né? Feito a gente diz. E digo a todo mundo que pretende fazer, o que tem algum receio, que não tem receio, que hoje em dia é uma cirurgia altamente tranquila, a recuperação é altamente tranquila, é só você ter a confiança, acreditar no potencial do médico e meter a cara, porque o sucesso vem garantido, beleza? Um beijo, Dani, te amo, minha amiga. Tchau. Um grande beijo para Pedro, é um amigo querido, de longas datas. E, doutor Sérvio, eu pude acompanhar o processo de Pedro, eu vi o quanto a vida dele mudou e assim, a cabeça dele, gente, mudou completamente. O sedentarismo fazia parte da vida dele. Não andava daqui para ali, não gostava, não praticava atividade física, se alimentava de tudo. E hoje ele é uma pessoa que continua, mesmo depois de todos esses anos, com hábitos tão saudáveis. Então, assim, como é importante, né, realmente levar a sério e entender que não é só um procedimento cirúrgico. Você está ali para mudar realmente seus hábitos de vida, né?
Exato. A obesidade leva o paciente a um ciclo vicioso ruim, em que ele aumenta o peso, ele se move menos, né? É difícil fazer atividades do dia a dia, amarrar uns tênis, botar um sapato, pegar um objeto no chão. E isso vai levando ele a uma imobilidade e ele vai cada vez se movimentando menos. E parando, né? Exato. Né? Então, assim, a obesidade, ela gera essa repercussão, gera, por exemplo, o isolamento social. Né? O paciente obeso, muitas vezes, ele se preocupa onde ele vai, ele evita ir à academia. Tem vergonha, né, Antônio? Tem vergonha, Exato, né? exato. Então, hoje em dia a gente percebe um pouco mais essa mudança, né, em relação a antigamente. Hoje em dia a gente sabe que com a internet, com esse estímulo que a gente tem sobre o fitness, né, faz com que o paciente, ou do pós-operatório, o bariátrico, ou o paciente que ainda não fez a cirurgia obeso, ele sinta um pouco mais confortável estar nas academias. Mas assim, 10 anos atrás, como o doutor falou, era quase inimaginável um obeso pisar dentro da academia. Até por conta dos olhares, né? Até por conta dele mesmo, como o doutor falou aqui, a autoestima, né, da pessoa obesa, ela é lá embaixo. Né? Ela é totalmente isso reprimida, mexe com tudo, exatamente, né? Mexe com tudo. Exatamente, pelo ambiente que ela vai frequentar, que é o ambiente de academia, onde tem pessoas com corpos já mais sarados e ela sente um pouco mais envergonhada. Só que hoje em dia, graças a Deus, as coisas estão mudando. Amém. Graças ao trabalho de vocês, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas eu quero conversar mais com eles aqui, não sai daí. Estamos de volta com o programa Cuide Mais de Você, falando hoje um pouquinho sobre cirurgia bariátrica, obesidade. Estou recebendo o doutor Sérvio Fidney, não olhei, tá vendo? Já decorei. Antônio Lima está aqui, personal trainer. A gente está batendo um papo aqui, falando sobre a realidade dos tempos de hoje, né? E sobre o trabalho incrível que eles vêm fazendo, tentando mudar essa realidade. Doutor Sérvio, para a gente só fechar, assim, né, essa questão da cirurgia bariátrica. Vou fazer a cirurgia bariátrica. Como é que funciona a cirurgia? Tem os tipos de cirurgia? Como é esse pós? Explica um pouquinho para quem está em casa. Muitas vezes tem o sonho de fazer, mas tem medo, né, do procedimento. Bom, vamos lá. Né? O primeiro ponto é a mudança. O paciente precisa querer mudar. Né? Então precisa acreditar que a mudança vai trazer benefício para ele. Muitas vezes a gente ainda tem aquele conceito, né, do obeso saudável, mas hoje a gente tem cada vez mais a ideia de que a obesidade por si só é uma doença. A obesidade por si só aumenta o risco das complicações, o risco de câncer, o sobrecarga sobre as articulações, todo esse impacto psicológico em cima do paciente. Então o paciente precisa estar motivado e entender a mudança. Aí nós temos um pré-operatório. Né? Nesse pré-operatório a gente vai avaliar todas as condições associadas à obesidade e procurar excluir fatores complicadores. Né? Então, ele vai passar pelo cardiologista, pelo pneumologista, todo um check-up, pelo endocrinologista, pelo nutricionista. Então, ele vai passar por toda uma avaliação, né? E depois disso a gente vai fazer a cirurgia e chega o momento a gente escolher a técnica cirúrgica, definir a técnica cirúrgica. Né? Então, tem algumas opções e essa opção ela é feita de forma pessoal a cada paciente, né? Dependendo de outras comorbidades, feito diabetes, refluxo. Então, a gente vai colocar na balança a melhor cirurgia para o paciente. Hoje a maioria delas são feitas também por vídeo, apesar de ainda poder ser feita de forma aberta, mas aqui em Pernambuco a maioria delas já são feitas todas por videolaparoscopia, que garante ao paciente um risco menor, uma recuperação melhor, de menos dor. Né, gente? A ponto a gente opera o paciente e dá alta com cerca de 24 horas após a cirurgia. Isso agrega também segurança, como o paciente Ivo falou há pouco tempo, né, mostrando a segurança da cirurgia bariátrica hoje. Então, o que a gente vê em muitos pacientes é que eles pensam, se eu soubesse que seria assim, eu teria operado antes. Né? Mas o medo faz parte, né, da equação da decisão de mudar. E aí vem o acompanhamento pós-operatório, né, que a gente diz que realmente é uma relação, é um casamento para o resto da vida, que o paciente precisa ter um acompanhamento, precisa ter um relacionamento com essa equipe. Né? Os primeiros 2 anos é o período mais crítico, onde o paciente vai desnutrir, vai perder peso, ele vai precisar ter o ajuste de vitaminas, o ajuste dietético. E depois dos 2 anos a gente vem naquela monitorização do reganho de peso. Né? Então, da mudança de hábito de vida, de monitorização de baixa de ferro, de vitaminas, de fazer esses ajustes necessários. Muito bacana. A gente vai ver um depoimento agora do cirurgião plástico, Dr. Rafael Anlicoara, que vai falar um pouquinho para a gente sobre os pacientes que chegam para ele depois de sair de você, né, doutor? Vamos acompanhar. Olá, como estão? É um prazer estar aqui essa manhã de sábado novamente.
Você que pensa ou que já fez a sua cirurgia bariátrica, você fatalmente vai precisar depois ter uma consulta com um cirurgião plástico. Cada um ou cada paciente vai ter uma deformidade diferente. Alguns vão ter uma flacidez maior no braço, outros vão ter nas mamas ou no abdômen. E só o futuro poderá dizer. Então vai depender muito do seu tipo de pele, vai depender muito da sua qualidade de tratamento da pele, de tratamento de alimentação, de tratamento de exercícios e quanto mais cirurgias plásticas você vai precisar no pós-operatório. Então, ter um cirurgião plástico de confiança e com experiência é fundamental na sua rotina de agora em diante. Qual cirurgia plástica você vai decidir fazer? Essa decisão só vai poder ser realizada em consulta médica. Então, muitas vezes associamos a cirurgia das mamas com a cirurgia dos braços, em outro tempo, a cirurgia das coxas com o abdômen, ou então o abdômen com o dorso. Não tem como saber especificamente a cirurgia que cada paciente vai precisar. Mas a gente sabe que estar bem de cabeça, estar bem com sua vida como um todo, é fundamental para que você possa seguir nesse espaço e seguir nessa nova etapa após a cirurgia bariátrica, que é a realização das cirurgias plásticas. Então não se deixe abater, as dificuldades são grandes, às vezes se pode fazer a cirurgia pelo SUS, mas aí é uma dificuldade ainda maior, então corra atrás dos seus sonhos e nunca deixe de realizá-los. Muito obrigada, doutor Rafael, pelo depoimento, né, e por levar aí esperança para que eles cheguem, para que esses pacientes saibam que eles podem chegar aonde eles quiserem, né, doutor? Agora, ele falou sobre SUS. É possível fazer pelo SUS? Como é? Faz por convênio? Tire essa dúvida da gente. Bom, primeiro dar um abraço ao doutor Rafael, né, um amigo de longa data. Sim. Bom, a cirurgia, tanto a cirurgia bariátrica quanto a cirurgia plástica são fornecidas também pelo SUS. Tá? Então nós temos hospitais credenciados do SUS que fazem a bariátrica e também fazem cirurgias plásticas reparadoras. Tá? Então tem alguns critérios, o paciente precisa atingir a perda de peso, passar 6 meses com o peso estabilizado. É um processo, não é de uma hora para outra, Não gente. é, eu sei que bate muito angústia de querer resolver logo e retirar esse excesso de pele, mas a gente precisa esperar alguns passos a passo. Então nós temos sim o Hospital das Clínicas, o Hospital Agamenon Magalhães, o IMIP, o Hospital Oswaldo Cruz, que tem serviço de cirurgia plástica com acesso através dos postos de saúde e alguns com acessos específicos. Tá? Nesse pós, quando é que esse paciente vai ser liberado por você para começar a fazer atividade física? Uma atividade física a gente libera com 30 dias, né? Então a partir de 15 dias ele já começa a caminhar, mas a gente não cobra ainda uma atividade física mais rigorosa, porque ele ainda vai estar com uma dieta muito restrita. Tá? Então os primeiros 30 dias é um período chave, que ele vai estar ali com a dieta líquida, líquido-pastosa, dieta branda, e com 30 dias é que ele vai para uma dieta de mais consistência, com mais calorias, e até para a segurança dele, para que ele não passe mal, que ele não desmaie, claro, que não tenha uma hipoglicemia. Então com 30 dias ele começa a atividade física leve, e vai aumentando essa intensidade gradualmente e normalmente com 90 dias a gente já libera o educador físico para colocar a carga. Pegar no pé, puxar a orelha. É claro que nessa fase não adianta o paciente pensar que vai ganhar massa muscular, porque está desnutrindo. Tá? Então são pacientes que eles perdem 30, 40, 50, 70 quilos no pós-operatório. Então ele perde gordura, ele perde massa muscular, ele perde massa óssea. Tá? Então o que a gente vai trabalhar muito aqui é para a gente ter o condicionamento físico, manter a massa óssea, massa muscular e também ajudar na flacidez, né? Que já vai ajudar bastante nas cirurgias plásticas reparadoras depois. Então nesse primeiro ano é muito de mudança de hábito e depois de um ano e meio, 2 anos é que a gente dá o ok para trabalhar hipertrofia e ganhar massa muscular. E aí entra você, né, Antônio, com tudo, né, para acompanhar essa nova pessoa, nesse novo corpo, ajudar a entender o equilíbrio ali novamente, né, porque é uma perca de peso muito rápida, então... Isso, não só a perca de peso e de músculo, como o doutor falou, mas a perca da massa óssea também, né? Existe uma incidência muito grande de pacientes que vêm do pós-operatório de bariátrica com artrose. Né? E a musculação, ela faz com que esse fortalecimento dessa região das articulações não sofra tanto. Né? Existe também um trabalho de reabilitação desse pós-operatório. Tá? A gente não pode pegar tão pesado assim, não podemos fazer exercícios muito livres, com agachamento, enfim, exercícios que trabalhem muito a parte do core, né? Que é a parte abdominal e a parte lombar.
A gente tem que trabalhar mais movimentos que você faça movimentos apoiados, movimentos sentados e priorizar a musculação após o prazo que o doutor falou. Porque o cardio em si não seria tão interessante agora, porque além de gordura, ele perdeu muito músculo. Né? E a única atividade física que faz com que a gente realmente aumente nossa massa magra com segurança é a musculação. Então é indicado de primeiro, como o doutor falou, uma caminhada leve, após os 90 dias você iniciar na musculação para você recuperar essa massa magra que você perdeu, evitar movimentos de impacto como corrida, certo? E priorizar sempre a musculação. Evitar treinar em jejum também é um erro muito comum, principalmente em pacientes de pós-operatório bariátrico, né? Porque não consegue fazer uma ingestão calórica adequada, porque o estômago está menor, e aí vai para a academia sem comer, sem se alimentar. Esse paciente, ele já está desnutrido, vamos dizer assim. E aí, quando ele vai fazer um esforço muito intenso, pode ser que ele passe mal lá na academia. Tá? Então, o ideal é manter a alimentação adequada, mesmo que você coma pouco, tá? Mas tente se manter alimentado para fazer uma prática de atividade com segurança. E é muito importante que você busque um profissional para te acompanhar e que você tenha um bom relacionamento com ele, porque você vai precisar de incentivo depois. Eu estava lendo que muitos casos de cirurgias bariátricas, né, muitos pacientes retornam, às vezes, muito mais o peso, justamente porque não teve essa mentalidade, né, doutor, de mudar realmente os hábitos de vida. Acontece muito isso, né? Ganhar o peso que perdeu. Acontece. Por isso que é importante ter esse acompanhamento de perto, né, de sua equipe médica. Por exemplo, aí voltando um pouquinho para a atividade física, né, esses pacientes da obesidade, eles têm alguns traços muitas vezes compulsivos, né, eles têm dificuldade com a moderação. Então, tudo que eles fazem de muito. Então, muitas vezes, quando eles fazem atividade, depois que fazem a cirurgia bariátrica, eles querem se lançar na atividade física de uma forma, muitas vezes, descontrolada, e aí eles se lesionam. E quando eles lesionam, eles interrompem a atividade física, e aí muitas vezes ficam parados e aí voltando para dificulta e atrasando tá? o sucesso. Então, é por isso que é importante ter é o nosso dia a dia. Né? Então, a gente consegue dar essa orientação para o paciente. Então, muitas vezes o paciente ele faz a cirurgia bariátrica e acha que correr, né, ele vai perder peso mais rápido. Ainda, Aí o que acontece? Ele sobrecarrega o joelho, se machuca e para de correr. Tá? Então, são essas coisinhas que a gente precisa estar o tempo inteiro ali acompanhando o paciente e vai ter relevância nesse chance de reganho de peso futuro. Né? Porque são essas pequenas falhas, né, de dieta que a gente vai identificando onde é que o paciente está errando. É claro que também precisa permitir que o paciente tenha a sua vida social, né, que ele possa ter seus prazeres. A gente sabe que a alimentação está muito relacionada, né, com o social, com o prazer. Então, a gente precisa modular isso. Exato. É verdade, muito bacana esse programa, porque fica de alerta para você que quer fazer o procedimento, que tem esse sonho, que tem medo, né? E a importância de você realmente ter uma equipe de confiança que você mantenha esse relacionamento para a sua nova vida, né? Eu agradeço demais por você ter vindo, doutor Sérvio Fidney. Fico à disposição. Muito obrigada, viu? A gente tem um ano inteiro aí pela frente, tenho certeza que eu vou estar entrando em contato para lhe aperrear mais vezes. Antônio Lima, obrigada, viu? E parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, né? Mudando o hábito de vida de tanta gente, que você continue com essa rede social bem movimentada, postando bastante vídeo para incentivar a gente Eu que agradeço. a se mexer. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada. E para você aí de casa, a gente deseja um final de semana abençoado, viu? Cuide mais de você. Todo sábado, 9 horas, a gente tem um encontro marcado aqui na TV Nova. Um grande beijo, TV Nova, em todo lugar.